ando paranoica e não está a ser fácil. Olá a todos. Ando paranoica porque parece que estou constantemente a ser avaliada por toda a gente e, por conseguinte, estou a avaliar toda a gente. Envio uma mensagem tranquilamente, recebo uma mensagem que nunca me parece tranquila, seja de quem for, seja pelos emojis, seja pela pontuação, seja por um gif de uma tipa de rabo à mostra. Eu estou a conseguir encontrar um subtexto negativo ou plausível de ser negativo em tudo. E mesmo que eu não tenha feito nada de errado, eu tenho receio de ter feito algo de errado. Anda a consumir-me. É quando aquele tu é que sabes começa a soar a tu é que sabes. Não, tu é que sabes. Ou posso-te ligar. Podes ligar e depois não liga. O que é que queres falar? Vou-te ligar e não ligam. E eu fico na merda, sabem? Na merda. Ou ver se agendamos uma reunião rápido. Ou quer que seja, está a deixar-me louca, louca. Eu já não bato bem, mas ando aqui a apertar-me, a estrafagar-me o peito de uma maneira. Isto não é sinal de que esteja tudo ok. Acho que isto se chama hipervigilância emocional, tem a ver com ansiedade, tem a ver com períodos da nossa vida. Claro que podemos ir buscar coisas atrás, que havia alguém emocionalmente instável em casa e tínhamos de estar sempre a ler como é que estavam as coisas para saber como é que nos deveríamos comportar. Não sei se será esse o caso, mas até tenho pensado nisso por causa daquele livro da Janet McCurdy. Sabem, aquele do Ainda Bem que a Minha Mãe Morreu, um título chamativo. A editora, arranja um título chamativo, por favor, com certeza, deixa ver. Pá, em que ela passou por cenas, acho que o livro já saiu há alguns 3 anos, eu estive a evitar, porque é best-seller, então sou esse tipo de snob, mas tive a ler e ela realmente passou por muita, muita coisa. A mãe era bastante instável, imatura, era muito controladora, deve haver para aí uma ligação e passou isso tudo para a filha. E a filha queria tanto ser validada pela mãe que incorporava todos os comportamentos que a mãe considerasse certos, todos, sem qualquer espírito crítico e até bastante tarde. Só depois é que se apercebeu, tinha um estilo de vida também bastante conservador, só depois é que se apercebeu do abuso a que tinha estado sujeita e, epá, ela estava sempre, será que a minha mãe gosta, será que não gosta? Estava sempre a mudar opiniões. Não, não, afinal gosto destes lá, ficas mais contente? Claro que sim, não gosto disto, gosta? Pois gosto. Uf! E quando crescemos, eu não estou a dizer que tenha passado pelo mesmo que ela, mas eu vivo assim também. Vivo quando quero agradar ou nunca quero. E eu acho que é por isso que quando faço crowdwork, que é quando o comediante está em cima do palco e está a falar com as pessoas, existe, não é? Existem várias formas de fazer crowdwork e eu consigo ler muito bem a reação das pessoas, até a profissão. Chama-se social cues, acho eu, pistas sociais. E então eu, ao milímetro, eu consigo sentir as cenas. Isto não é evidência, não é xarapitecos, não é nada, é só o meu grau de ansiedade e de atenção é tão grande a essas coisas que, além de nunca me ter permitido relaxar e faz-me ter que dormir muito mais do que qualquer outra pessoa, percebem? Pá, isto ando numa fase que me anda a desgastar bastante e depois eu tenho que tomar uma decisão se isto é real ou se não é real. Já vim a saber que o melhor é não pensar no assunto, é agendar uma hora para pensar no assunto, mas ainda assim que hora? Não, mas, por exemplo, sei lá, uma pessoa responde, mesmo uma pessoa com quem eu não falo há imenso tempo, ela responde-me de forma seca, até porque já somos mais adultos, não é? Antes no Mir que era pachoco, 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 pachoco. Agora a malta até eu própria. Se calhar escrevo assim, mas basta uma resposta que não me pareça um Rock in Rio para eu sentir que fiz chatices, que já estou metida numa atrapalhada. Pá, isto tem sido duro, então posso ligar. Eish! Ou então aquela coisa do olá e depois desaparece. E nós, estou aqui, e a pessoa, passado uma semana, olha, já nem me lembro. Graças. Ou como a Susana Blaser, a atriz, agora faz no Instagram, tem várias personagens, bonecos.
e um deles é enrola assim com a língua, para quem não esteja a ver, faz esse livro é fenomenal. Não sei se já tiveram contacto com aqueles, não sei se são reality shows, não sei como é que se chama, uma espécie de documentário das coisas que estão, tipo TLC, sabem? Quando havia, não me lembro do nome da tipa pequenina que andava de um lado para o outro, redneck, pronto, não é médio, pois não. Havia sempre mães noutros programas que incentivavam as filhas a irem fazer bailes, pageants. Eu sei, estou a ser enervante, eu sei, mas está aqui uma ovelha, mas está do outro lado do. Show. Pronto. Desde que entraram em extinção que nós temos assim, não é? Mais show, mas não está tudo bem. Então, essas mães, aquela cena clássica de os pais projetam nos filhos aquilo que eles querem ser ou que não querem ser, eu já tinha visto essas mães, são tipo aquelas Karens que agora nós falamos, sabem? Mas ver isto, ler isto a acontecer num livro, e recomendo vivamente, apesar de não ter ouvido o audiobook, porque ao que parece a Janet faz a leitura e sente-se a voz embargada, sente-se assim a ansiedade quando ela está a falar, e deve ser incrível. Não sei onde é que essas porras compram-se, não é? É uma chatice. E a forma como ela descreve tudo aquilo que lhe aconteceu e que conseguimos acompanhar, e eu acho que isto é que é mágico no livro dela, conseguimos acompanhar o grau de maturidade com que ela sentia as coisas no momento que ela está a descrever. Ou seja, quando ela tem 4 anos, ela conseguiu escrever de acordo com a sua cabeça de 4 anos e não emitir um julgamento presente sobre aquilo que tinha vivido antes. É fenomenal. É fenomenal. Isto leva-me a refletir sobre várias coisas. Eu, como disse a semana passada, a minha filha, há 15 dias, a minha filha fez anos e eu tenho pais divorciados e não sei o quê, as coisas não acabaram bem, não na festa correu tudo bem, mas no casamento deles, e eu sempre tive muita dificuldade em juntar os pais e sempre pensei, problema deles, não é problema meu. Não, antes eu pensava, problema meu, não é deles, agora é que penso, problema deles, eu convido os dois, se quiserem vêm, se não quiserem não vêm. Mas é engraçado como neste momento, enquanto que houve uma fase na minha vida em que eu não conseguia lidar com a minha família, me afastava ao máximo ou ficava muito magoada por outra parte da família não me dizer nada, agora consigo e tenho vontade de me aproximar das pessoas, começo a valorizar cada vez mais a raiz, a ligação à família, à identidade, nem que seja de uma perspectiva bastante egocêntrica, que é aquilo que liga ao início do podcast até agora, nem que seja por querer saber de onde é que eu venho, sabem? Numa de, ok, como é que é o meu pai, quais é que são as opiniões do meu pai, o que é a minha mãe além de minha mãe, onde é que ela cresceu, e fui a Melgaço recentemente, é a terra onde a minha mãe nasceu, a minha avó, o meu avô, a minha tia, e é tão engraçado voltar porque passei lá umas férias quando era pequenina, mas sempre que se vai a um sítio, o sítio está diferente, não só por causa do sítio em si, mas também por causa da nossa perspectiva. E é engraçado ver de onde é que vêm muitas coisas, mentalidades, sentido de humor. Claro que não se pode atribuir tudo ao sítio, mas é muito engraçado conhecer-se o sítio depois de se conhecer a pessoa. E aquilo é tão bonito. Melgaço é maravilhoso. Peneda Gerês, fomos a Castro Laboreiro, fomos a Ponte da Cava da Velha, fomos aos Passadiços do Prado, que é mesmo ao lado do hotel. Recomendo vivamente o Hotel Prado. Fomos comer, como é que aquilo se chamava? Tenho aqui escrito, por acaso não me lembro da terra, mas passámos por Melone para ver a integração do riacho por baixo de uma ponte, uma autoestrada, que eu estava a dizer, isto é terrível, aquilo que nós estamos a fazer ao mundo, estamos a estragar a natureza. E o Miguel até disse uma coisa interessante, eu acho que é gira esta mistura, ver como é que as coisas se coadunam. Engraçado a perspectiva das coisas. Aconteceu uma coisa ridícula, sabem, quando vamos a um sítio, dentro de Portugal, nós falamos muito de Portugal, mas acho que existem vários países diferentes dentro do nosso país. E então agora quando fui a Melgaço, eu ando viciada em galões, acho que já vos disse isso,
E pá, estava a lanchar no hotel e pedi um galão e disseram-me não há galões, não temos galão. Eu não tenho galão. É que eu não queria. Café da máquina não adoro, daqueles da máquina de hotéis. Quero um galão, não há galão. Não há galão. Mas posso-lhe fazer um chocolate quente, menina. Eu, ok, pode ser, não era isso que eu estava à procura. Pá, traz o chocolate quente. E eu aí pensei assim, desculpe, mas porquê que não há galão se tem café e se tem leite? Ele, como assim? Galão, galão é leite com café ou café com leite, não sei bem. A menina não é daqui, pois não? Não, sou de Lisboa. Meia de leite, amiga. Meia de leite. Não é um galão. Isto deve ser o equivalente a eu ir a qualquer café e pedir um latte. Pá, que não fazia a mínima ideia. Então lá bebi o meu chocolatinho, o meu leitinho com chocolate e ficou assim resolvido. Denunciei-me, profundamente, denunciei-me. Tive de ultrapassar aquele desafio de ser mãe e ter de ir à piscina interior, sabem? Que é aquela. Não estou a dizer que seja esta em particular, mas que cheira aquele. Não é? Que um tipo. Eu agora ando com uma cena também. Eu acho que estou a ficar ruminativa. Até me estou a coçar a falar isto. Que são pensamentos que são. Não acho que não são obsessivos, porque não chegamos a ter o ritual para desfazer o pensamento intrusivo e ruminativo, mas é ruminativo, no sentido em que quando eu estou na piscina eu não consigo aproveitar a piscina. Ando a pensar, e a quantidade de cus que anda aqui. Estou na piscina, fato de treino, estou na piscina, estou com o meu fato de banho de natação, que é o que me fica melhor, deviam ser todos de natação em todo lado. Estou a divertir-me, mas de repente começa-me quantidade de cuspe que há aqui e esta água passa por tanto sítio de tanta gente, não é? E o pé, ninguém gosta de olhar para o pé dos outros, quer dizer, há quem goste bastante, mas está aqui tudo, mas há cloro para matar, e até morrer, sabem? Então acho que ando a ficar assim meia maluquita da cabeça, acho que já não consigo aproveitar piscinas interiores e jacuzzis também, porque se vocês olharem para a cara das pessoas no jacuzzi, parece que estão todas a receber mais do que uma massagem. Então estar ali no mesmo sítio que elas estão assim. Eu estou. Que cara é que se faz no jacuzzi também, não é? Tipo, eu gosto, não, mas está a passar-lhe ali por tudo, não consigo, já não consigo. E não quer passar isto à minha filha, como é óbvio, quer passar, Irene, imagina lá, há pessoas que se assoam, pá, estou cheia de nojo. Pá, mas foi incrível. Ir a Melgaço foi incrível. Já tenho capacidade para apreciar as vistas. Vi vaquinhas, vi cavalos, vi a ponte de Cava da Velha, assim é que é, uma ponte medieval, românica, assim é que é, românica, romana. Pá, adorei ver isso tudo e criou-se aqui uma discussão sobre se este tipo de gosto pela beleza é uma coisa imposta ou se vem com a maturidade. Eu acho que só resulta se a pessoa estiver disposta e talvez exista um período de maturidade que não está necessariamente ligado à idade para apreciar o belo. Mas eu compreendo que crianças educadas de uma forma mais corriqueira que façam uma caminhada, cheguem ao fim e digam é só isto, ou passem por um sítio de souvenirs no final, assim, olha, agora quero um peluche. Adorava que não fosse assim, adorava não ter educado, ou ter educado alguém para que conseguisse apreciar o belo com 3, 4 anos, não consegui, eu própria não conseguia, só agora é que estou a conseguir e mesmo assim a minha forma de apreciar o belo, eu ou vejo através da fotografia, que vendo a fotografia do sítio consigo ver melhor, enquadrar melhor e ver um quadro, literalmente, ou então tenho que criar histórias nos sítios. Por exemplo, no parque, imaginei como é que eram as pessoas a passar por lá. Muitas das vezes são completamente incoerentes com o período histórico, mas gosto de imaginar outros casais que estiveram por lá a namorar, que piqueniques, como é que era antes, onde é que passavam as carroças, e assim apaixono-me pelo sítio e consigo aproveitar o belo. Mas eu acho que
Epá, que é muito complicado, que é mesmo muito complicado, a não ser aqueles pais que viajem com os putos, que façam floresta ao fim de semana, que, como a Maria Seixas Correia, acho que brinca muito com o miúdo na floresta e até faz parte de um projeto chamado Crias na Floresta, não tenho a certeza, e que eu admiro bastante, mas eu nem sei se essas crianças que são criadas nesses contextos se conseguem depois também apreciar o belo na perspectiva contemplativa. Não sei. Eu gostava que. É um bocadinho como aos telemóveis, sabem? Que há de haver positivos e negativos, mas não vejo nenhum positivo de não saber apreciar o belo. Mas acho que a parte da vida é isso, é ir descobrindo o que é belo e apreciar o belo. Não sei, o meu agente anterior chamava-se Belo, então estou aqui a apreciar o belo, gostar do belo. Vi um filme esta semana que se chama o Anne Lee's Testament. Deve ser o testemunho de Anne Lee. Não sei se é o testamento. Será o testamento de Anne Lee, que é sobre uma seita, uma religião que se chamava Shakers, que eram protestantes, mas era bastante interessante esta seita. Eu posso estar a cometer aqui várias incoerências e erros, não é? Mas isto não é um podcast jornalístico, portanto pesquisem. Mas no fundo eles acreditavam que Jesus agora tinha vindo à Terra na forma de uma mulher, o que era bastante para a frentex na altura. Acreditavam na igualdade entre géneros, apesar deles não se poderem misturar, e um dos votos era o celibato, ou seja, não podiam ter filhos, daí parte do motivo pela seita ter acabado, não é? Se não havia mais ninguém, areops, tudo a abrir. No entanto, ficaram muito conhecidos pelo design, pelo minimalismo. E eu fico muito contente por ter conseguido detectar isso a meio do filme, porque era algo que eu não conseguia antes. Aliás, quem estiver a ver o vídeo neste momento vê que eu tentei construir aqui algum cenário, fartei-me de mudar coisas, aquele quadro não estava ali, aquela planta, bonito, eu antes não tinha esta capacidade para pensar, planear e dar o devido valor ao concretizar. Vi no outro dia num reel, não sei quem é que foi de uma miúda que parece bastante mais nova, até pela forma como fala, disse assim, façam as coisas bonitas, porque qual é a dificuldade de fazer as coisas bonitas? Quando fizerem um podcast, quando fizerem um vídeo, façam coisas bonitas. Acho que toda a gente quer fazer coisas bonitas, agora pode não ter a capacidade estética e pode não ter a disponibilidade mental, que eu acho que era isso que se passava comigo. Não tinha, era, está bem, pronto, mas não é numa desenrascança nem de desvalorização, é mesmo incapacidade de reconhecer o que é bonito, além daquele bonito de marketing, sabem? Além daquele bonito que nos é apresentado com brilho, com luzes, não vos sei explicar. Estava a ver este filme então sobre esta religião e o design que eles têm das coisas, que me parece um bocadinho Amish até, que é reduzir mesmo ao essencial, não haver adornos, não haver nada até para preservar e economizar os materiais. Pá, fiquei embasbacada com aquilo, mesmo lindíssimo. Eu ainda não fui investigar se a maior parte dos atores da série são bailarinos, mas aquilo foi, eu tenho algum preconceito relativamente a musicais. Não sei, acho que sei porquê, porque existe ali um momento em que eu me estou a tentar integrar no filme, a desligar-me do dia a dia e de repente quando há música corta, até auditivamente, há ali um momento de corte. E que me faz avaliar o filme em vez de o estar a ver e estar a curtir. Não gosto, mas também se calhar ainda não vi bons musicais ou musicais do género que eu gosto. Mas este filme, que eu não sei se categoriza como musical ou não, em que as músicas estão hiper bem entrosadas na narrativa, são músicas com uma devoção emocional de, pá, de entrega, não sei explicar, não é tipo, fui ao monte, bebi um cálice e está ali uma vaca, até amanhã. Não, vem do âmago dessas pessoas, as vozes foram muito bem escolhidas, aquilo entra nos ossos de uma maneira em que lá está, isto faz parte do texto que eu ando a planear para o próximo ano, para o meu solo, em que dá vontade mesmo de pertencer, não digo necessariamente a esta seita, mas é estar unido de um sentimento comum com outras pessoas,
Pá, deve ser maravilhoso. É o que a malta diz do futebol, não é? Portanto, imaginem numa coisa que vale a pena. Gostei muito do filme. A protagonista está extremamente bem. Já li alguns no Reddit que é pena o timing em que saiu o filme, porque senão teria sido nomeado para prémios. Mas recomendo o filme. Não saem dali a aprender. Claro que aprendem, mas não há ali grande textura no sentido em que é uma história de um ponto de vista observacional, ou seja, nós nunca nos sentimos envolvidos no sentido de dar uma opinião sobre aquilo que está a acontecer. Estamos no lugar do observador que vai sentindo as coisas. E pá, tudo lindíssimo, lindíssimo. Só o início do filme. Eles chamam-se Shakers porque parte da maneira de estarem mais próximos de Deus e de eliminarem o pecado, que acho que nascemos todos de um grande pecado, não é? Estou cheia de pecado, é a abanarem-se, a fazerem movimentos rítmicos, irem buscar energia lá acima e não sei o quê. Então ganharam esse tipo de designação das pessoas da altura. Pá, foi muito, muito fixe. Gostei mesmo muito. Como é que vocês andam a nível físico? Eu ando preocupada porque torci o pé há uns tempos e isto por falar em movimento e danças e não sei o quê, e ainda me dói o pé. É isto. É isto que eu tenho de enfrentar. Já estou podre, é isso que se passa. Tenho 40 anos e por isso as lesões vão demorar este tempo todo a desaparecer. Eu consigo andar, estou ok. Mas há quanto tempo é que eu torci o pé? Para aí há três semanas e ainda me dói, ainda está aqui a zenir. É isto? O pulso também. Eu lembro-me de antes, e também de antes, de muito de antes, que, pá, tipo, eu nem me lembrava que me tinha magoado 2 horas depois. Agora isto fica aqui a zenir. Fogo! Quando é que eu ando a fazer aulas de twerk, já vos contei, não é? De twerk e de funk, brega funk, acho que é funk brasileiro. É assim que está descrito na aula, em que temos de fazer o quadradinho. Sabem o que é o quadradinho? Muitos de vocês sabem, que é... eu até me levanto, mas ia aqui estragar o enquadramento para o quadradinho, que é uma nádega, baixa uma nádega, vai para cima, vai nananana, e estou com os joelhos numa lástima. Eu não consigo perceber se estou a exercitar joelhos e os joelhos estão haha, ou se estou a corroer os meus joelhos e os joelhos estão oh. Pá, não faço a mínima ideia, mas começo a perceber os putos quando estão aí sempre a andar de um lado para o outro, estão sempre a dançar, não é? Estão sempre a formar aura, parece que estão sempre a fazer dancinhas do TikTok e não sei o quê. Eu comecei a fazer isso, mas com o quadradinho. Eu começo a perceber que a partir do momento em que se tem aulas de dança, que qualquer altura é boa para treinar o movimento. Eu, neste momento, estou a tomar banho, estou a ouvir música diferente. Pedro Sampaio, jet ski. Pronto, por exemplo. Cima de jet ski. Eu estou a fazer quadradinho. Ou estou na fila para qualquer coisa, estou a fazer quadradinho. Portanto, eu já não vou julgar esses putos e essas miúdas que andam para aí a fazer danças do TikTok e a farmar, porque realmente dá vontade. Eu estou do vosso lado, percebem? Agora, o que é que acontece? Dói-me os joelhos. Estou desgastada. Estou velha. Eu só tenho para aí mais 5, 6 quadradinhos para fazer e vou guardá-los todos para quando for ao Rio de Janeiro. Pá, que by the way, eu acho que não me enquadro bem nessa cena do Rio de Janeiro. Toda a gente fala do Rio de Janeiro, que maluquice, quer ir para lá mamar na boca, beijar na boca, não sei, pá, parece-me tudo terrível. Eu não quero barulho, eu não quero brilhos em todo lado, eu não quero estar ao pé de pessoas a suarem-se todas e a mamarem-me na boca. É claro que não devem mamar sem consentimento, mas não me parece nada divertido. Parece-me o contrário daquilo que eu considero divertido, que é ir para o meio tanto... Para quê? Para quê? Vocês vão dizer, Joana, realmente não tens joie de vivre nenhuma. Pá, não é uma questão de joie de vivre, é higiene. Sabem o que é que seria fixe para mim? Em vez de ir ao Rio de Janeiro,
Acho que há aí um festival literário no Porto, mas não é, reparem, não é de estar a ser snob, não é isso, é o belo, lembram-se? Não, mas haver, é como ir a discotecas e coisas do género, há de haver uma altura e um local para isso, certo? Daí ser a discoteca e daí ser à noite, mas é muito. Daquilo que me parece, a não ser que nos stories apareça só aquele retângulo e depois fora está toda a gente tranquila a beber um bongo, pá, é muito. Não imagino, não me imagino lá. Ia ser a única de Quispo, provavelmente, mas não me imagino lá a beber. Eu não sei se isso é bom marketing, malta, para pessoas como eu, mas cara, a malta também não me quer lá. Portanto, eu escuso estar aqui a dar opinião, a dizer que não ia porque ninguém me convidou. Um beijinho para vocês todos. Mas também não, reparem, só tinha 4 quadradinhos, portanto, ia conseguir fazer apenas 4 quadradinhos de maneira a não estragar os meus joelhos e seria provavelmente na primeira meia hora e o resto do tempo o que é que eu ia fazer? Aspirar. Ia aspirar as purpurinas, era isso que eu ia fazer. Pá, não ia. Não ia. Se me pagassem. Pá, claro que ia se me pagassem, mas levava os meus loops, sabem, aqueles, já vos deve ter, não consigo mais, não consigo mais lidar com a publicidade que está a acontecer no meu Instagram às malas Hollande. É Hollande, não é? Que são aquelas malas que parecem almofadas, ou eu até estou a ficar afetada, ou parecem aqueles sacos cama mais ralinhos da Decathlon, aqueles que nós compramos porque temos ali à mão e vamos só, é só ali o fim de semana, também não é preciso estar aí a... Pá, essas malas têm todas as cores, dão tipo para mochila, para quem tenha reuniões e não sei o quê, pode pôr em cima, da cabeça em cima da mochila, tem aqueles quadradinhos, fica mais fofinho, e depois as cabras das influencers que usam aquilo tiram de lá imensas coisas da mala. Bem, isto, dá para aquilo. Eu sei que dá para pôr coisas numa mala, mas tiram só coisas todas aesthetic. E eu estou a isto de comprar a porcaria da mala. Eu não quero a mala, mas está-me a aparecer de todas as formas e mais algumas. Eu não é uma pessoa a passear na rua a elogiar a mala da outra e é essa mala, é a designer da mala a dizer eu desenhei a mala, são influencers cheias de agendas que é algo que me dá piquinhos no pipi a tirarem, fica aqui o pedido, Holland, envia-me a mala. E eu tenho sempre medo daquilo ser uma cena da Temu ou algo do género que os gajos estão... não, porque depois é norueguês, é assim lá para cima, não é? Uma pessoa pensa, uau, isto vai mudar a minha vida. Eu, se tiver uma mala deste género, minha vida vai ficar organizada, nunca... vou ser feliz, vou aspirar... vou limpar pó, vou começar a usar só produtos bio e vou ser feliz. Percebem? É isto que vai acontecer. Tenho que parar, parem, ofereçam-me, não é parar, ofereçam-me a mala. E foi a mesma coisa que me aconteceu com a porcaria dos fones da Loop, foi exatamente a mesma coisa. Eu tenho alguma sensibilidade a barulhos altos, especialmente a barulhos que eu não gosto, não sei se isto é um traço autístico ou é só ser uma pessoa autístico, espectrístico. E de repente começaram a aparecer anúncios de uns fones, os Loop, pronto, já tenho 6 pares cá em casa. Estão sempre a aparecer e depois têm todas as cores. Eu só tenho 2 ouvidos, mas tenho 6 pares e comprei para a minha filha também, comprei para o Miguel, vou oferecer agora a uma amiga. Essa minha amiga, vejam lá que fofa, já a conheço desde que fiz um campo de férias, para aí quando tinha 12 ou 13 anos. Está toda triste porque eu faço 40 anos este ano e não tenho vontade nenhuma de fazer uma festa, tal como nunca tive muito. Eu acho que a cena foi os meus amigos nunca se conheceram entre si e então socialmente desgasta-me imenso estar a entreter toda a gente, ainda para mais na minha festa de aniversário. Se alguém estiver aborrecido tem de ser a dizer como é que é, Jorge, estamos bem, queres mais um croquete? Então parece-me ser só uma coisa bastante exigente. E ela disse, então porquê é que não fazes um brunch ou um spa com as tuas amigas? Eu, não, mas isso anda a crescer em mim, eu se calhar vou fazer qualquer coisa. Mas não como o Diogo Faro, que tem uma festa de aniversário neste momento, que convidou mais de 240 pessoas no WhatsApp, que eu só faço questão de estar a falar disto sem nenhum decoro, porque são 250 pessoas, portanto alguém se vai chibar e esse alguém posso ser eu. Como assim? 250 pessoas?
Pá, está tudo maluco. É Rio de Janeiro. É Rio de Janeiro. Combina exatamente com a pessoa de quem nós estamos a falar. É mamar na boca, é engasgar-se com glitter, é engravidar da garganta. Não é? Pá, nunca na vida. Nunca na vida. Eu estou a ser obrigada a ir ao live por essa minha amiga, porque ficou cheio de ciúmes de eu uma vez ter ido ao Calorama com a Tânia Graça. Eu ando-te a convidar há anos, nunca foste comigo a concerto nenhum, não sei o quê, agora apareces com esta tua nova amiga. Então estou a ser obrigada a ir ao live. Nesta altura é domingo e hoje tenho o concerto dos Tame Impala com o Miguel. Gosto de Tame Impala, mas sou uma pessoa normal, não é? Ele também é normal. 70 euros o bilhete, mas estou parva, ok. Isto é amor, é necessidade de agradar, devia ter recebido na altura. É o preço de uma Holland. E o que é que eu preferia? O concerto, porque, quer dizer, era o que faltava. Não é? O concerto é muito mais importante e muito mais útil do que tirar agendas de uma almofada. Estou-me a coçar. Acho que isso é um sinal, não é? É aqui, de nervos. O que é que eu fiz mais esta semana? Melgaço, almoçar, jantar. Acabei por emagrecer em Melgaço, apesar de comermos bué. Deve ser porque saltava uma... E pá, porque andámos imenso. Conheço pessoas gordas a quem a nutricionista diz: não faças exercício agora porque estás todo escarafunchado, vais estragar os joelhos, anda. E pá, andar, realmente, um gajo mete na cabeça que só há martelada é que as coisas lá vão, não é? A correr, a fazer kickbox, body combat. Ainda existe body combat. Mas a andar também se resolve, engraçado. Mas Melgaço, ok. E vi ontem um special muito giro chama-se American Sweetheart na Netflix, do Ari Shaffir. É um comediante de humor negro. Lembra-me logo do Sinal de Cortes, porque não é porque não haja mais comediantes de humor negro aqui em Portugal, mas é porque é uma referência para todos, não é? Toda a gente acaba por perceber do que é que eu estou a falar. E a beleza deste comediante, eu não vi os specials anteriores, mas sei que um deles versa muito sobre o facto de ser judeu e o Holocausto, que se chama Jew, o special, mas este é muito caótico, no sentido em que ele fala de várias premissas ao longo de todo o espetáculo, e o próprio American Sweetheart, o título é só referente a uma parte pequenina. Mas pronto, isto para dizer que ele tem um take bastante interessante, que é, se continuarmos todos a policiar a corretitude daquilo que se diz, e eu não sou contra a evolução do tato na linguagem, da evolução da inteligência, do conhecimento e respectiva aplicação, mas que acabamos todos por ser o Jimmy Fallon. E ninguém quer ser o Jimmy Fallon. Ou querem, se calhar? Olha, se calhar o Palmeirinho até quer. Se calhar o Palmeirinho até gosta de ser o Jimmy Fallon. Mas não é? Não estou aqui a dizer nada. Mas por falar em ser gostado, nos média, na comunicação, a próxima convidada é a Maria Botelho Muniz, a apresentadora de televisão. Vocês sabem perfeitamente quem é ela, que começou nas novelas, foi para o curto-circuito, começou nas novelas, depois fez produção. Vocês vão conhecê-la melhor no próximo episódio. Mais uma convidada que já passou pelo Alta Definição. Eu fico com os restos do Daniel Oliveira, mas estive agora a editar e está muito fixe o episódio. Ela foi muito genuína comigo, tenho essa sorte. Não sei se é por causa dos Camino Studios, também tem um ar assim cozy, eles conseguem criar ali um ambiente nada frio, sabem? Então acho que tudo junto faz com que se fale mais à vontade. E por isso sigam o podcast, avaliem o podcast, comentem o podcast. Há vários podcasts para trás, episódios para trás para ouvirem. Jovem Conservador de Direita está a ser um fucking sucesso. Mafalda Luís de Castro, Mafalda Castro. Há muitos que têm para ouvir. Se a vossa viagem for longa ou se estiverem neste momento no trabalho a despachar uns X6, um Excel, 2 X6. Muito obrigada por seguirem o meu trabalho. Vou andar por aí a testar, a fazer coisas. Qualquer coisa, liguem-me que eu deixo. Não, mas enviem mensagens se quiserem saber onde é que eu estou a testar, se precisarem de mim para alguma coisa. Beijinhos. Até para a semana. Beijinhos.